Jorge Jesus como mais novo técnico da seleção brasileira? Que papo é esse, Pedrão? JJ vai pra seleção? Vamos tá vendo isso aqui agora na ESPN, o Pascoal, o João Guilherme, toda a galera vai falar sobre isso e pra mim é um nome que pode salvar, sim, o futebol brasileiro. Você que tá chegando aí, meu querido, dá aquela força, dá aquela moral, se inscreve no canal, meu irmão, botão aqui embaixo, inscrever-se, não tem segredo, clica aí, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, belezinha, se inscreveu? Então, vambora aqui pro vídeo, meu querido, vambora. Eu penso da seguinte forma, qual foi o treinador que devolveu ao Brasil o padrão de jogo do estilo do futebol brasileiro? Em 2019, o Flamengo estava completamente perdido. Ou não? Eu estou falando uma coisa que não é verdade. O Flamengo estava sem saber para que lado caminhar. Sim. Contrata um treinador que, primeiro, organiza o Flamengo, que precisava de organização. Segundo, organiza o vestiário, organiza o treinamento, organiza o padrão de treinamento e dá padrão de jogo. O estilo brasileiro é retomado. Qual é o estilo brasileiro? O estilo brasileiro é de versatilidade dos jogadores. Você não pode colocar dois... Aqui é só a minha opinião, se vocês discordarem, fiquem à vontade. Silas, Djalminha, João, todos podem discordar. Eu sou absolutamente contra você limitar o espaço dos jogadores. E nós temos dois jogadores aqui, dois ex-jogadores aqui, que não gostavam de limitação de espaço. O quê? Muito obrigado. E eu acho que Jorge Jesus é o único significa único treinador que tem essa capacidade para a seleção brasileira. Primeiro, já é experiente, né? Olha lá! Já muito experiente, JJ. sabe se comportar em todas as situações de dificuldade, de se entender o que está acontecendo num jogo de futebol. Né? Em Portugal, agora dizem que o Fernando Santos não era o treinador indicado para comandar a seleção portuguesa numa Copa do Mundo. Nós demos ao treinador da seleção brasileira, o ex-treinador, o atual técnico da seleção que está saindo, porque até dezembro ele continuará, até o final do ano ele é treinador da seleção brasileira. Nós demos, nós como seleção brasileira, como povo brasileiro, demos a ele duas possibilidades em duas Copas do Mundo. E ele fracassou em duas, e com os erros muito semelhantes. Muito semelhantes. Situações muito semelhantes. Isso não significa dizer que o treinador não aprendeu aquilo que a gente imaginava. Ponto. Se a gente já viu o trabalho do Jorge Jesus, e a minha opinião, ele tem experiência, tem capacidade. Por exemplo, o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é um camaleão no formato de jogo. Ele pode jogar reativo, pode jogar... Ele tem várias situações, ele tem várias facetas, mas eu acho que ele é muito jovem para ser o técnico da seleção brasileira. Eu acho que o treinador da seleção brasileira tem que ter rodagem, porque vai pegar muita coisa pela frente. Ah, mas vai ter que renovar o elenco. Nem tanto, porque os que estão lá, tem muito jogador jovem. Ele vai ter que dar uma recomposição, talvez na zaga, talvez no gol, talvez um pouquinho no meio campo, porque do meio para frente ele tem um monte de novidade para explorar. É só você apresentar a seleção brasileira sub-20, que foi convocada pelo Ramon para disputar o Sul-Americano. Ramon foi um belo jogador, atuou no Vasco da Gama. Se você pegar o elenco da seleção sub-20, você vai ficar de queixo caído. Então eu acho que só tem um nome, Jorge Jesus. Chega de inventar, né, gente? Vamos falar a real. Chega de inventar, né? O negócio de inventar já passou do tempo. Rapaz, nós precisamos da realidade, né? E aqui no telão do ESPN FC, gostaria que mostrasse a imagem aberta do nosso estúdio, por Obséquio, o diretor. Nós temos ali os dois técnicos portugueses de maior sucesso da história do futebol brasileiro. Jorge Jesus, que veio primeiro, e depois Abel Ferreira, que deu essa sequência. Os dois marcaram época aqui no nosso futebol. Quem seria melhor para a seleção brasileira? Abel, JJ ou, de repente, valeria investir em outro nome? E aí, Djalminha? João, depois de uma derrota, né, todo mundo começa a especular nomes. Brasil tem um treinador estrangeiro aí pela primeira vez. Eu acho que o momento é de muita calma e não é só falar o nome, é o que a CBF, o que eles pensam para o nosso futebol brasileiro, o que eles querem, que filosofia. Porque assim, eu não vejo um Brasil
jogando dentro da sua cultura, dentro da sua tradição, quer buscar o jogo, buscar ser ofensivo. Agora, se eles querem isso, aí busca um treinador nesse perfil. Agora, o que eu acho primeiro é saber o que eles querem. Porque, assim, dentro de uma opinião pública, a maioria das pessoas, todo mundo concordava com esse trabalho do Tite, achava que estava tudo legal. E no final, mais uma vez, não chegou. Eu conversava muito e falava aqui nos programas de uma seleção pouco ambiciosa, uma seleção que tem jogadores de qualidade, de técnica, mas são pouco utilizados. Eu acho que eles podiam ser utilizados mais livremente, de uma maneira, principalmente na parte ofensiva. Defensivamente, você tem que estar organizado, porque hoje em dia o futebol é assim. Mas então, para resumir o assunto treinador, eu acho que a CBF primeiro tem que saber o que eles querem. Eu gostaria de um futebol completo, esse futebol que o Jorge Jesus apresentou no Flamengo aqui no Brasil. Mas não significa que tenha que ser o Jorge Jesus. Eu acho que a filosofia deve ser essa. Não necessariamente que seja o Jesus, mas que eu acho que precisa de uma mudança de mentalidade. Vem algum outro nome na sua cabeça que não seja o Abel, o JJ, assim? Na verdade... Acessível, né? Acessível que é o problema. O que eu gostaria de ver o Brasil jogando no estilo do Guardiola, porque nós temos jogadores para isso. O Guardiola tem o seu sistema, mas ele precisa de jogadores, de qualidade muita. E o Brasil tem. Então, se pudesse trazer o Guardiola, eu gostaria. Ele renovou agora há pouco tempo com o Manchester City até 2027 e ele descartou essa possibilidade de, no momento, dirigir a seleção brasileira. Então, por isso que a gente pergunta aqui, um técnico acessível. O Guardiola seria um sonho, mas realmente não dá. No Brasil hoje realmente está complicado. Não tem, né? Está difícil, assim, de você ter um nome que você fala assim, esse aí, beleza, é o cara. Eu não consigo enxergar, não sinceramente. Ô, Silas, Abel Ferreira ou JJ, chegou a hora de um técnico estrangeiro dirigir a seleção brasileira? Esses dois portugueses têm história por aqui, né? Um já foi e o outro continua. E aí? Eu acho que primeiro passa pela questão da tradição. A gente nunca teve um técnico estrangeiro dirigindo a seleção brasileira. Então, não sei se isso seria, se caberia num momento desse. Concordo com o Dirge, eu acho que o momento agora é de botar um pano frio, acalmar, né, esfriar, analisar um pouco o trabalho do Tite. O Deschamps foi campeão em 2018, está lá. O técnico da Croácia é o mesmo que teve em 2018, levou a Croácia ao vice-campeonato. O Simon tá com a gente lá? Tá, né? Eu quero ouvir a opinião do Simon também. Chegou a hora de um estrangeiro assumir a seleção brasileira e esses dois técnicos que estão ali no telão, né, como eu disse aqui, são os dois técnicos portugueses de maior sucesso na história do futebol brasileiro, né? Marcaram época por aqui. Jesus e Abel. Ô Simon, um dos dois, que tal e qual você escolheria? Boa noite, meu amigo João Boa Guilherme, noite, grande Simão. Pascoal, Silas. Os amigos de Jalminha nunca estão atrasados. Felicidades e saúde, longa vida. Ô, João, se é para trazer técnico do exterior, tá? Eu traria Guardiola, Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti. Se é para trazer, tem que trazer os melhores, já que estão falando e querem árbitro do estrangeiro. Os técnicos do Brasil, quando vão para o exterior, eles vão observar e fazer algumas reflexões em cima do trabalho desses três técnicos. Então, já que é para trazer, que traga um desses três. Esses portugueses que estão no telão aí, aqui no Brasil tem igual. Para mim, nenhum desses dois serve, eu ficaria com o técnico do futebol brasileiro, porque temos sim técnicos competentes. Agora, se querem trazer um estrangeiro, esses três aí, os top, tá? Guardiola, Klopp e Carlo Ancelotti. Boa, Simão. Agora, quem no Brasil aqui é do nível aí, no momento do Abel e do JJ, hein? Me complicou. Dorival Júnior, o Cuca, tá? O Tite é um grande técnico de futebol, mas tudo bem, não deu certo na seleção brasileira, tá? Não é por isso que é um cara que não sabe nada. Sabe muito, mas deu infelicidade na Copa 2018
e nesta Copa caiu fora. Agora o Cuca é um grande técnico de futebol, o Dorival Júnior é um grande técnico de futebol, que também tem condições. Para mim, se é que é para trazer de fora, tem que trazer os top de linha. E os top de linha são esses 3 que eu citei. O Dorival, inclusive uma informação até do jornalista Vene Casagrande, né, que postou agora há pouco no Twitter e também no canal dele no YouTube, é que os nomes de Dorival Júnior e Jorge Jesus são muito comentados dentro da CBF. O Pascoal, o pessoal não está muito na tua linha aí não, hein, de JJ. Hein? Mas eu Mas eu tô contigo, Pascoal. Mas eu tô fechado com você. Eu acho que as opiniões... Eu gosto muito da postura do Simon, porque o Simon quer a nata da nata. Sim. E eu acho que ele está absolutamente certo. Mas qual é a seleção no mundo... Vou fazer uma pergunta para você. Qual é a seleção no mundo que tem treinador dessa expressão que o Simon apontou? Nenhuma. Estão dirigindo clubes. Por que não? Porque nos clubes eles ganham muito mais do que nas seleções. Por isso é que eles não dirigem seleções. Né? Aí se é para trazer a nata da nata, eu concordo com o Simon. Eu tenho que falar da realidade. Do acessível. Do acessível. Me parece será porque nunca chegou uma proposta dessa para eles? Quem? Será que não, de repente... já chegou. Pro Guardiola já. Pro Guardiola já chegou. Pro Xavi, e pro Klopp? Né? Quando veio a resposta do Guardiola, derrubou 3 na sala do presidente. 3 caíram desmaiados. Desmaiaram na sala do presidente da CBF. Aí os caras não sabiam nem o que fazer. E olha que dinheiro lá não é problema, hein? Pô, e vou dizer pra você, os caras... O Simon dá risada, mas ele sabe que é verdade o que eu tô falando. E quando ele falou, 3, desmoronaram os 3 dentro da sala do presidente da CBF. Porque o que ele... Você tá louco? Como é que não vão arrumar isso aqui? Não tem como. Então, eu entendo a postura do Simon, eu entendo. Mas dentro do viável, do razoável, daquilo que pode ser executado, para mim só tem um nome. É JJ. Perfeito? Primeiro, a empatia com a torcida brasileira ele já tem. Ele tem a empatia com a torcida brasileira. Assim como o Abel também tem. Sem dúvida. Né? O Abel também tem essa empatia com a torcida brasileira. Mas a minha preferência pelo JJ entra no que disse o meu amigo Silas, né, que eu conheço há um pouco de tempo, que assim, o cara tem que ter experiência, porque ali na beira do campo, quando cantar o canudo, meu filho, porque ali, você sabe que na hora ali na beira do campo, o Copa do Mundo, você tem que estar, e ele está... Muito obrigado. Aí você vê lá na hora, dentro do campo, você vê como é que ele reage na Libertadores da América. Sim. Como é que ele reagiu naquela partida contra o River Plate. Sim. Né? Aí você tem que ter um complexo de análise. Eu gosto muito do Abel. Eu acho o Abel um treinador ultra competente, capacitado demais. Mas ele já deu 4... Eu só discordo desse negócio da final contra o River Plate, que ele deu foi sorte. Porque o Flamengo jogou 10 minutos e o Pinola deu uma bobeira tremenda lá. E o Gabigol tava lá e aproveitou e fez o gol. Porque o Flamengo não jogou nada, hein? O River jogou 80 minutos dentro do Flamengo. O Gajardo fez uma besteira gigante lá e tirou, colocou o prato. Quando ele botou o prato, ganhou quem ganhou o jogo. Ali foi mérito dos jogadores, Silas, mais do que o treinador até. Você é espetacular por causa disso. Quando ele botou o prato para jogar, ele se afundou no prato, porque era um prato de sopa. Aí ele se afogou no prato de sopa. Agora, para mim, o Jorge Jesus, além de ser um treinador... Mas se for analisar por esse aspecto, o Abel também deu sorte. Por quê? Que o Andrés Pereira deu aquele tilt lá, o Davidson chegou e pimba, campeão. Também. Mas aí... Também tem sorte dos dois lados. É importante ter sorte na vida. Sorte é um componente a sorte interessante. acompanha os competentes. A sorte é um componente sem a sorte ninguém vai ganhar, mas eu acho que a gente tem que analisar mais formato de jogo de cada um e que se enquadra com a seleção brasileira. Eu gosto muito do Abel, mas não vejo o Abel como um treinador legal para a seleção brasileira. E gosto muito do Abel, mas eu acho que não se enquadra no sistema de seleção brasileira. Assim, pouca liberdade para os jogadores, excelente taticamente, excelente armado, mas eu acho que para o Brasil não é legal. Mas, e o JJ? Se enquadraria? Eu acho que a filosofia de jogo, que ele, assim, eu tenho restrições a algumas atitudes, o jeito mas assim, ao mesmo tempo, esse jeito dele de cobrar intensidade, isso que para mim é a razão do futebol, é você jogar com intensidade o tempo inteiro, não aguentou, entra outro.
nós estamos falando de Copa do Mundo, ali é a nata da nata. Não existe chegar ali e jogar, dar 70%, 80%. E essa intensidade, o Jesus podia ser amigo dos jogadores, mas ali no campo ele cobrava. Se não fizer, sai. Se não fizer desse jeito, não joga. Eu acho que essa atitude dele, de personalidade e de visão de futebol, porque botou um time para frente, um time intenso e com características ofensivas, botou Gerson de segundo volante. Por que não dá para jogar assim? Isso sim eu gosto do Jesus. A filosofia de jogo que eu acho que se enquadra perfeitamente no nosso futebol. Eu acho que o nosso futebol só vai ganhar Copa do Mundo com qualidade. A gente pode ser a melhor equipe do mundo taticamente, mas nós não somos acostumados a ganhar e a jogar desse jeito. A gente joga futebol para frente, alegre, e dá para jogar desse jeito e ser objetivo e ser campeão. É isso que eu penso. Gente, já vou dar meu comentário sobre essa situação do Jorge Jesus, mas olha só, o Silas falou ali que o Flamengo foi massacrado no jogo. Isso não é verdade. Olha isso aqui, vamos ver as estatísticas do jogo. Tiros totais, chutes, finalizações pra fora, dentro do gol, 11 do River, 10 do Flamengo. Equilibrado. Tiros no alvo, chute no gol, 5 do Flamengo. O Flamengo teve mais chute no gol que o River Plate. O River teve um escanteio a mais que o Flamengo. Grandes chances, 4 do Flamengo. 4 grandes chances do Flamengo. Gente, isso não é verdade. Essa conversinha de que o River Plate jogou muito mais, massacrou o Flamengo em 2 bolas, o Flamengo ganhou. Não procede. Não condiz com a realidade. E aí, sobre o Simon, falar do Guardiola, se for para trazer um bom, que seja o estrangeiro, que seja o stop. Não dá. Nenhuma seleção consegue fazer isso. Nenhuma. E outra, como que Dorival Júnior pode ser comparado ao Jorge Jesus? Como que Cuca é comparado ao... Não tem comparação nem com o Abel. Nem com o Abel. Sabe quando que o Jorge Jesus, com um time do Brasil, ia ser eliminado para a Croácia? Nunca. Com o Neymar, nunca. Nunca que o Jorge Jesus ia permitir que o Modric, a galera, aquele pessoal ali, trocasse os passes que eles estavam trocando com aquela tranquilidade. Ele estaria maluco na beira do gramado. Nunca que o time dele ia permitir isso. Jamais. Totalmente fora de cogitação. Tá aqui, galera, ó. Abel Ferreira, Jorge Jesus, Fernando Diniz, Dorival Júnior são os nomes bem avaliados para comandar a seleção brasileira. Então, pode ser que o Mister seja realmente o mais novo técnico do Brasil. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve aí no canal, aperta aqui embaixo, inscrever-se, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, tamo juntão, saudações de rubro-negra.